mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mulheres, elas receberam pela ressurreição os seus mortos. Eu quero, irmãos, nessa noite, vou tentar ser bem breve, mas trazer para você, para nós, 4 propósitos de Deus, quando nós temos que lidar com situações impossíveis. Deus tem, muitas vezes, 4 propósitos para a nossa vida, quando nós temos que lidar com situações impossíveis. Deus é especialista em situações impossíveis. E a gente, irmãos, enche a boca para falar disso. Ou não? Você tem motivos para dizer Deus é especialista em situações impossíveis? Deus é, se não na sua vida, mas na vida de alguém que você conhece. E olha, irmãos, na vida de muita gente que a gente conhece, Ele é especialista em situações impossíveis. Abra sua Bíblia junto comigo. 1 Reis 17, 17 a 24. 1 Reis 17, 17 a 24. Irmãos, tem momentos que Deus age sozinho, né? Ele age sozinho para atingir seus objetivos. Mas há momentos em que as pessoas são feitas instrumentos pelo poder de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. 1 Reis, capítulo 17, verso 17 a 24. Nós vamos falar sobre 4 propósitos de Deus para lidar com situações impossíveis. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim trazer-me à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino volte a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. O cordão de prata, Deus pode cortar, mas Deus pode ligar de novo. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra na tua boca é verdade. Senhor Deus e Pai, é a tua palavra eterna, a tua eterna palavra que está diante de nós, Senhor. Senhor Deus, eu me sinto, Pai, tão pequeno, tão fraco, tão imperfeito, tão incapaz de transmiti-la, mas peço auxílio do seu poder, do seu Espírito Santo. Fale ao coração desse povo, Pai, porque o teu povo veio aqui para ouvir tua voz. Veio aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. E em nome de Jesus, que o milagre da vida eterna seja evidente entre nós hoje. Que o Senhor faça, Senhor Deus, milagre no coração de cada um de nós, nos desperte, nos motive, nos oriente, nos capacite. E, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra faça a guarida da forma certa e do modo certo que o Senhor deseja. Pedimos sua bênção, sua graça, seu amor e misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se.
Irmãos, Deus, Ele é especialista. Deus é especialista. E Ele tem, em situações impossíveis, e Deus vai revelar para nós, através da história de Elias, quatro propósitos que Deus tem quando Ele lida com situações impossíveis. O primeiro propósito de Deus é nos colocar aonde Ele quer. Irmão, se tem que ter alguma certeza nessa vida hoje, você e eu, é que nós estamos aonde Deus quer. Nós temos que ter essa consciência. Aonde eu estou? Eu estou aonde Deus quer que eu esteja. Irmãos, convicção. E quando isso, irmãos, é manifesto na nossa vida, nós conseguimos ter alegria e gratidão ao Senhor. Elias estava ali porque Deus o levou ali. Se você voltar um pouquinho na história, você vai ver que Deus, ele tira Elias do lugar onde ele está, leva Elias para um ribeiro, Elias bebe do rio, ele come, porque ou é o pássaro ou é um povo que vive no deserto, que se chama os corvos, que levavam comida para ele. É milagre de um jeito ou de outro, caso você queira que seja um povo ou seja o corvo, a ave, né? Tanto faz, é um milagre do Senhor. Depois Elias sai dali e Deus leva ele para Sarepta, um lugar mais distante, e Deus coloca ele na casa da miséria. Me perdoe usar essa expressão, mas é a casa da viúva, o lugar aonde, irmãos, talvez, por que o Senhor não me mandou para o palácio? Por que o Senhor não me mandou lá para a casa de uma pessoa? Não, vai para a casa da viúva. E lá na casa da viúva o que tem? Tem pobreza, tem escassez. E Elias está lá. E o que ela tem? Tem pouca coisa, não tem nada. E o que ela tem de bem? O único bem que ela tem é o único filho que ela tem. E, irmãos, Elias, ele tinha que entender essa situação. Deus levou ele lá porque ele queria que ele estivesse lá. O que aconteceu com o filho dessa viúva? Que doença que esse menino tinha? Não se sabe. A Bíblia não relata porque isso não é importante. Mas o que a Bíblia quer relatar para nós é que esse menino adoece, se agrava, e aqui se desperta uma reação humana e natural. Qual é a reação humana e natural? Talvez culpar alguém. Quem é o culpado? Irmãos, quantas vezes nós, seres humanos, estamos tentando achar culpa para as coisas que estão acontecendo na nossa vida, aonde Deus nos coloca, aonde o Senhor quer trabalhar em nós e através de nós, e olhamos para a nossa vida e reclamamos e apontamos o nosso dedo e dizendo: a culpa é de alguém, a culpa é sua, você fez isso, você fez aquilo. Reação natural. A mulher se espanta. E qual é a reação dessa mulher? Homem de Deus, o que eu tenho contigo? Ou seja, por que você está me afrontando? A sua presença aqui é para trazer a memória, ou para me mostrar que eu errei, que eu pequei. Irmãos, nem sempre na nossa vida, passar por lutas e dificuldades é sinal de pecado. E esse é um pensamento retrógrado, atrasado, é um pensamento até muitas vezes pecaminoso, porque quando olham para a desgraça de um homem no Antigo Testamento, vão dizer: você pecou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí vem 3 amigos, 4 amigos, né? Vêm e começam um embate de conversa, e essa conversa vai mostrar o quê? Você pecou. Mas ninguém sabe que lá no céu havia não uma disputa, mas Satanás, ele se apresenta juridicamente no céu, porque ele não tem autoridade para subir ao céu, senão para requerer de Deus algo que ele tem, que é, talvez, o poder, a potestade do ar. Então ele está lá como alguém juridicamente falando, querendo aquilo que é dele. Mas quem disse que ele tem autoridade para estar lá? De onde que você vem? Eu venho de rodear a terra. Está aqui, é minha autoridade, eu tenho autoridade sobre isso. Irmão, de onde que talvez venham as nossas lutas e dificuldades? Eu não sei se eu e você talvez sejamos um outro Jó da vida. Talvez existam Jós hoje em dia, estejam passando pela mesma questão. Mas fato é que essa mulher olha e ela vai olhar com esse olhar, talvez ruim, com esse olhar difícil. A dificuldade que eu estou passando é porque eu errei. E quando a gente peca, a nossa consciência e o Espírito Santo já nos acusa e a gente fica com medo às vezes. Eu não sei se você já passou por isso.
E eu vou confessar o meu pecado. Eu já fiquei com medo, irmãos. Errei, fiz coisa que não devia fazer. Ixi, meu Deus, e agora? Vou passar no meio da favela ali, aí Deus pode mandar alguma coisa, vai me pegar, vai acontecer alguma coisa comigo. E o medo o quê? Porque a gente está errado. Irmãos, nenhum de nós teria condições de se apresentar diante de Deus se não fosse o poder do Espírito Santo vindo sobre nós através de Jesus Cristo. Só através de Jesus é que nós temos essa condição de não olhar achando que as coisas estão acontecendo porque nós estamos pecando. Mas o ente querido morre. Por que isso aconteceu, né? Ela culpa Elias. Irmãos, qual era a pior coisa que poderia acontecer para essa mulher? Não era ficar sem comida, era perder o seu filho. E ela encara a morte como uma condição, como uma condenação de Deus. Só que ela não lembra, olha como o ser humano é, ela não lembra dos dias passados. Versículo 15 e 16, fala assim: e ela foi e fez conforme a palavra de quem? De Elias. E assim comeu ela e ele da sua comida. O que tinha se multiplicou, porque o homem de Deus que estava ali abençoou a vida dela. Agora veja como o esquecimento muitas vezes chega a nós, e o que acontece? Esquecemos de bênçãos passadas. Aí o versículo 16 vai dizer o seguinte: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Irmãos, como a nossa mente é pequena, como a nossa mente é fraca, como a nossa mente é finita. Ela não lembra dos dias da provisão, dos dias miraculosos, devido à presença de Elias e ao poder do Senhor. Agora, Deus tem propósitos dentro de situações impossíveis? Tem. Qual é a segunda? A segunda é nos dar o seu cuidado, para que nós possamos agir como verdadeiramente filhos do Senhor. Agora pense na cena. A mulher levanta com o corpo do filho morto. O seu mundo cai, de repente, sem aviso nenhum. O que Elias faz? Irmãos, me admira o versículo 19. Elias, ele simplesmente silencia. A única coisa que ele fala é: dá-me o teu filho. Irmãos, esse silêncio me impressiona, porque as palavras não adiantam para aquela mãe que está inconformada. As palavras não vai adiantar. Olha, peraí, a senhora lembra que dias atrás a senhora estava comendo? A senhora estava com a farinha na botija, a farinha estava na panela lá, na botija tinha azeite e a gente comeu junto. Não adianta falar das bênçãos com o coração destruído. Não adianta falar das bênçãos com o coração destruído. Irmãos, depois de tanta obediência, né? Elias, ele silencia. Essas palavras não adiantariam para essa mãe inconformada, mas Deus nos coloca, como colocou Elias, muitas vezes no meio de uma situação difícil, no meio de um problema complicado, para nos apertar até pensarmos o que Ele está tentando fazer nessa situação. Um dos pastores que esteve aqui, foi o pastor Alexandro, não é o porquê, é o para quê. Irmãos, o porquê tem destruído a fé de muitos crentes hoje em dia. Por que, Senhor, eu estou passando? Por que, Senhor, eu estou vivendo? Irmão, entenda, Deus tem algo para fazer através do seu Espírito. Uma das primeiras coisas que talvez foge à nossa mente é o fato de Elias não falar nenhuma palavra, mas Elias, como um crente em Jesus Cristo, como um filho de Deus, um profeta de Deus, ele não explode, mas ele mostra um dos grandes frutos do Espírito. E o fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, 22 e 23, é amor, bondade, mansidão, fé. Elias demonstra isso, irmãos. Como que vai atender ao coração destruído de uma mãe? Ficando calado e simplesmente mostrando bondade. Muitas vezes isso foge aos nossos olhos,
mostrar a bondade, me dá o teu filho. Elias vai humilhar-se diante de um especialista. Elias não fica argumentando, falando qualquer coisa. Elias vai para o quarto. E o que você e eu temos feito com as nossas tragédias e com as nossas provações? Estamos esperneando? Estamos gritando? Estamos falando para quem não deveria ouvir? Ou nós estamos colocando as coisas diante de um especialista? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, nele eu tenho confiança. E se nós temos confiança, e se nós clamarmos, e Ele diz que se clamarmos, Ele vai responder coisas grandes e firmes, que nós não sabemos. Ele vai responder. Irmãos, está aí o segredo. Nós temos que aprender a entender que muitas vezes o cuidado de Deus vai se revelar a nós quando nós estivermos passando pelas situações difíceis e impossíveis para nós. A terceira questão, o terceiro princípio que Deus tem para nós dentro de situações impossíveis, Ele quer nos ensinar, Ele quer que nós consigamos aprender o que Ele deseja. Ele quer nos treinar. Deus está nos treinando. Irmãos, o versículo 21 e 22 fala, então Elias vai para o quarto, ele coloca o menino na cama, ele clama ao Senhor. Versículo 21 diz que ele se estende diante do menino, se estende sobre o menino e pede ao Senhor algo. Irmãos, colocou o menino na cama, calou-se diante da mulher, mas não se calou diante de Deus. Tem pessoas que estão falando um monte para os homens, mas se calando diante do Eterno, diante daquele que pode resolver os seus problemas. Muitas vezes, meus irmãos, não são os homens que vão resolver. Você pode, irmãos, me ligar, você pode falar, pode desabafar, nós vamos conversar, isso vai ser bom para você. Mas o melhor que será para a sua vida é você se derramar diante do especialista em situações impossíveis. É diante dele que nós devemos nos derramar. As pessoas, irmãos, estão, e me perdoe aqui, eu vou ser usado no que eu vou dizer. As pessoas estão se derramando no divã de algumas pessoas que nem a Cristo conhecem, mas não se derramam diante do Deus eterno, o Deus de toda a glória, que pode resolver o teu problema. Ele que fez a tua alma, Ele que constituiu o teu corpo, Ele tem condição de resolver a tua situação. Não tenho nada para dizer para Deus, chora diante de Deus. Você já parou para orar? Você chega de madrugada, quantas vezes de madrugada eu vou orar? Às vezes, e eu não sei, irmãos, o que dizer. Senhor, eu não sei, o Senhor conhece o meu coração. E eu só choro diante de Deus, eu só coloco minhas lágrimas diante de Deus. E durante o dia, Deus vai enxugando uma por uma. Deus vai abrindo, Deus vai dando sabedoria, Deus vai dando graça, a gente vai enxergando coisas que a gente não enxerga, que a gente não sabe. Porque Deus é especialista em situações impossíveis. Irmãos, o que é que Elias está fazendo? Aqui, eu quero chamar a sua atenção, tentando ser breve, que o que Elias pede ao Senhor, ó Senhor, até também a essa viúva no versículo 20, o Senhor afligiste, matando-lhe o filho. Olha que pergunta. Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Então Elias se estendeu sobre o menino. Nunca ninguém tinha feito isso. Como é que você sabe o que Deus quer que você faça se você não perguntar para Ele? Muitas vezes, irmãos, nós não saímos das situações difíceis ou impossíveis porque nós não nos colocamos diante de Deus. Aí Elias vai e faz isso quantas vezes? 3 vezes. Deus não ressuscitou o menino na primeira vez. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Vai lá, Elias, e deita sobre o menino de novo. Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Vai lá, Elias, e se deita sobre o menino de novo. Senhor, me desculpa, Senhor. Não está escrito aqui, mas vamos pensar. Senhor, é isso mesmo? Filho, é isso que eu quero que você faça. Se deita lá sobre o menino. Irmãos, pastor Infante foi feliz no que ele disse. Curar a dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça desde manhã,
Então, peraí, vamos orar aqui, curar dor de cabeça, cefaleia, ai, irmão, isso é beleza. Agora, o braço que está cortado, faz o braço crescer de novo. Pede para a alma de alguém que saiu do corpo voltar para dentro do corpo. Senhor, eu te peço. Ele entendeu que o menino estava morto, e isso é ressurreição. Ressurreição é a alma voltar para o corpo, a alma que estava com Deus, Deus devolveu. E o corpo, irmãos, foi reanimado de novo. E ele foi entregue para aquela mãe, para aquela mulher. Irmãos, o que nós temos que fazer diante das situações impraticáveis ou difíceis? Elias não se importa com a lei da pureza de tocar um morto. Por que ele fez isso? Porque o tempo gasto em oração diante de Deus revelou a vontade de Deus para a vida dele. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Se empenhe em oração. Gaste, peraí, invista tempo em oração. Invista tempo em oração. Irmãos, eu fico maravilhado de ver isso, irmãos. Para mim, isso aqui é um grande ensinamento do que é a ressurreição de corpo, de alma. É pedir para a alma voltar para dentro do corpo. Paulo fez isso no Novo Testamento, porque ele tem exemplo aqui. Lembra que Eutico caiu do terceiro andar? O que Paulo fez? Paulo se estendeu sobre o menino. Por que Paulo se estendeu sobre o menino? Porque ele conhecia. Ó, que coisa bacana. E a alma do menino? Isso é ressurreição, isso é o poder de Deus. Só que a Bíblia diz em Tiago que Elias era comedor de arroz e feijão igual eu e você. Diferença nenhuma. Só que ele era um homem que investia a vida dele, investia o bom tempo da vida dele com o Senhor. E o Senhor o respondia. Quarto e último propósito. Deus tem, dentro das situações impossíveis, é nos mostrar seus propósitos a seu tempo. Deus quer mostrar os seus propósitos a seu tempo. Para quê? Para que nós possamos ter cada dia mais confiança. Olha só, irmãos, quando nós chegamos no versículo 23, Elias toma um menino e ele o trouxe do quarto à casa. Ou seja, Elias sobe com o menino morto, mas ele volta com o menino ressuscitado. Você pode caminhar com a situação impossível na sua vida, mas quando a situação impossível é colocada diante de Deus, o Senhor resolve e Ele te abençoa com a bênção grandiosa de você poder ver aquela situação se resolver. Vai o morto, mas volta ressuscitado. Irmãos, isso é glorioso demais. Elias não disse para a mulher, olha o que eu fiz. Eu sou o cara, né? Eu sou o bonzão. É isso, irmão, não tem isso, né? Talvez eu e você faríamos, mas Elias não. Ele desce as escadas em humildade, devolve o filho para sua mãe. E, irmãos, as palavras não descrevem a cena. Eu queria ser uma mosquinha para estar lá, para ver Elias descendo. Subiu com o menino no colo, e Elias desceu com o menino, ou ele foi na frente, o menino foi atrás, mas o menino talvez tenha andado, tenha chegado lá diante da sua mãe, e o resultado é maravilhoso, porque a mulher vê nisso algo tremendamente abençoador. Se existe um homem de Deus aqui, esse homem de Deus é você. Por quê? Porque a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Não sei se é Malaquias que fala que da boca dos sábios deve haver, ou da boca do sacerdote deve sair o verdadeiro conselho e sabedoria para o povo. Irmãos, é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. Elias mostrou o Senhor para aquela mulher, e aquela mulher viu a glória do Senhor. Por que as situações impossíveis da nossa vida, ou impraticáveis da nossa vida, muitas vezes não estão revelando Deus? Porque muitas vezes, quando elas se resolvem, talvez nós entendamos que elas se resolveram por nós mesmos. Nossa capacidade, nosso empenho, nossa inteligência. Me admira ver, eu vi um vídeo essa semana de um pastor falando que hoje em dia as músicas, né?
você é isso, você é aquilo. Antigamente, né? Você é cabeça, você não é cauda. Mas a Bíblia fala, irmãos, o povo de Israel, nas músicas que o povo de Israel cantava, os levitas, os sacerdotes, o povo, nós somos grama, nós somos pó. E hoje, irmãos, filho de Deus quer ser um monte de coisa, mas não quer ser. Ó, pó, o vento leva. Se não é, irmãos, vou usar a expressão que eu vi esse pastor usando, que eu achei interessante. Se não é a muralha de fogo que está na nossa frente, a gente vai, porque a gente é pó. E nós precisamos, irmãos, diante de uma situação dessa, entender aquilo que Jó entendeu. Bem sei que tudo podes, meu amado, e que nenhum dos teus planos é frustrado. Nenhum dos planos de Deus é frustrado. Porque o Senhor, Ele vai sempre, talvez, nos colocar diante de situações impossíveis, impraticáveis. Porque Ele quer agir. Ele quer fazer algo na tua vida. Irmãos, duas coisas nós podemos extrair de tudo isso. Primeira, há momentos em que a única solução é a confiança em Deus de todo o nosso coração. Isso foi visto na vida de Elias. A segunda coisa, a prova de cada etapa nos prepara para vencer a próxima etapa. A prova de hoje vai te ajudar a vencer a prova de amanhã. E eu quero concluir dizendo o seguinte: como Elias, você poderia afirmar: eu estou aqui porque é desejo do Senhor? Estou sendo cuidado por Deus, estou sendo treinado, e estou vendo os propósitos de Deus dentro do tempo do Senhor, confiando nesse especialista em situações impossíveis que é o Senhor? Você pode falar como Elias essas quatro coisas? Eu estou aqui porque é o desejo do Senhor. Estou sob o cuidado do Senhor, estou sendo treinado por Ele e Ele está me mostrando no seu tempo os seus propósitos. Pois é isso, irmãos, que Deus tem para a sua vida hoje. Eu não sei porquê, irmãos, Deus sabe. Eu estou sentindo no coração agora e eu gostaria de pedir a você que curvasse a sua cabeça. Eu acho que Deus está falando ao coração. Através do poder do Espírito dele. Deus está falando a corações aqui nessa noite. Que ele realmente tenha falado. Que seja realmente a voz do Senhor ouvida em nome de Jesus. E eu quero pensar com você. Talvez Deus trouxe você aqui hoje, especialmente num feriado, numa quarta-feira. Olha que coisa inusitada. Inusitada para nós, mas não para ele. Porque o Senhor quer te dar uma oportunidade. E eu quero dirigir essa primeira oportunidade a você. Pastor, a palavra tocou meu coração, eu entendi, eu preciso de Deus na minha vida. Eu quero que o Senhor preencha a minha vida, o vazio que tem na minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus para Ele ser meu Senhor e meu Salvador. Esse é o desafio para você. Há alguém assim em nosso meio? Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Amém. Louvado seja o Senhor, amém. Graças a Deus, pode baixar sua mão. O Eduardo está entregando a vida dele a Jesus. Amém ou não? E você, tem a mesma coragem do Edu? Entregue a sua vida a Jesus. A situação impossível que talvez esteja vindo sobre a sua vida, Deus quer cuidar de você, mas Ele precisa ocupar o seu coração e ser o seu Salvador. Mais alguém tem o desejo? Deus está tocando ao seu coração? Deixa o Senhor falar com você. E diga ao Senhor, levantando a sua mão: Senhor, eu quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Mais alguém entre nós? Há mais alguém que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não se preocupe com questões que talvez você tenha que resolver. Deus vai dar graça e você vai resolver. Mas Ele quer ser teu Senhor e teu Salvador. Só basta que você peça. Levante a sua mão e diga: eu quero, pastor. Ore por mim. Eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mais alguém? Meu irmão, minha irmã, a situação está difícil, impraticável. Ah, meu irmão, minha irmã, vamos entregar na mão do Senhor e pedir a Ele graça e sabedoria? Talvez 3 vezes você vai ter que fazer alguma coisa, mas Ele vai te dar a resposta. Pastor, me ajuda em oração.
palavra falou comigo, eu quero pedir oração por minha vida, eu quero me consagrar, me dedicar e pedir graça e misericórdia ao Senhor. Levante a sua mão se Deus tocou o seu coração e você quer ser lembrado em oração. Amém, 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 amém. Vamos nos pôr em pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, por seu amor. Te damos graças, Senhor Deus, porque Pai, é maravilhoso ver o milagre da vida eterna ocorrer na vida de alguém, assim como ocorreu na nossa. Foi para mim um dia tão glorioso, tão grandioso, que eu não consigo, Pai, deixar de agradecer ao Senhor um dia, por esse dia tão especial para mim, que hoje, Senhor Deus, se torna um dia tão especial para o Eduardo. Pai, em nome de Jesus, por favor, Senhor, cuide da vida dele, o abençoe, o ajude. E, ó Deus, eu sei, meu Pai, que isso não é resultado nosso, é teu, a glória é tua, a honra é tua, o louvor é teu, a majestade é tua. Foi o teu Filho Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, e a glória, a honra, o louvor são todos seus, meu Pai. E o Senhor, ó Deus, tem somente a condição de usar cada um de nós. Seja, Senhor Deus, por nossa filha Rebeca, seja, Senhor Deus, pelos jovens de nossa igreja, pelos nossos irmãos, e seja, Senhor Deus, pela sua palavra, que abriu os olhos, a mente e o coração do Eduardo. E nós louvamos ao Senhor por isso. Pai, em nome de Jesus, eu clamo também, Senhor Deus, por nossos irmãos e irmãs. Há lutas, há questões e dificuldades que os teus servos e servas estão passando, situações difíceis, impossíveis, impraticáveis, e elas estão diante do Senhor. Esclareça, dê graça, abençoa, Senhor Deus, e ajuda teus servos e servas, para que eles possam, Senhor Deus, ver a resposta do Senhor, entendendo que estão no lugar certo, entendendo que o Senhor está cuidando deles, entendendo que o Senhor está treinando cada um deles, e entendendo, Senhor Deus, que eles serão, Pai, eles receberão e verão os propósitos do Senhor sobre as suas vidas. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs. Eu peço a Deus que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa. Nos dê, Senhor Deus, uma noite muito, muito, muito abençoada, um bom descanso. Pai, eu peço tua graça, teu amor e tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não está no script, mas eu gostaria de cantar com você. Aproveitar, né? Gente, os irmãos descansaram bastante, mais 5 minutinhos. O hino 556, eu sei que é um hino que a irmã Ana gosta muito e eu também gosto. Finda-se esse dia. Que dia maravilhoso o Senhor nos deu, né? Findando esse dia, vendo o milagre da vida eterna ocorrer. Eu gostaria de pedir a ajuda do irmão Wanderson depois, para fazer aquele aconselhamento, tá bom? Com o Eduardo, depois do culto, rapidamente. E vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 556. Cante com amor e com alegria. 556, finda-se esse dia que meu Pai me deu.
Vamos curvar nossa cabeça e recitar a nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assente-se e ore em silêncio e que Deus te abençoe, que Deus abençoe o restante de sua semana em nome de Jesus.